Oi gente, aqui é a Ju da 10 Crochê e hoje nós vamos crochetar juntas uma bolsa de crochê com fio náutico num passo a passo super simples. Essa daqui é a bolsa coral. A aula está completinha e você também vai aprender a costurar o forro na sua bolsa de crochê. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades. Para produzir eu vou utilizar o fio Fischer de 5 milímetros de espessura. Olha só, eu utilizei um novelo inteiro e do outro novelo, essa daqui foi a quantidade que sobrou. Agulha 5 milímetros, um botão imantado, tricoline para o forro e linhazita para as costuras. De medida ela ficou com 25 de comprimento, de altura 15 centímetros e de altura total com as alças aproximadamente 26 centímetros. Medindo apenas as alças, 38 centímetros. E de peso, 535 gramas. Gente, tudo bem? Antes de começar a aula, eu vim aqui te dar um recado para te dizer que todas essas aulas agora estão disponíveis avulsas por R$ 14,97 e alguns combos com desconto. Todas as aulas são na plataforma Hotmart, o acesso é vitalício e o suporte é comigo durante 6 meses. O link para você saber mais está aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora bora para a aula. Vamos começar com uma laçada inicial. E aqui eu vou subir 11 correntinhas. 11 correntinhas, temos quase 10 centímetros, 9 centímetros e meio. Vamos fazer a primeira carreira no verso do cordão de correntinhas, aqui atrás. Você vai pular essa primeira laçadinha aqui e vai vir na segunda. E eu vou trabalhar ponto baixo. Até o final, são 10 pontos baixos. Primeira carreira completa. Uma correntinha, vira o trabalho. Segunda carreira, eu pulo essa correntinha e venho no primeiro ponto. E continuo trabalhando ponto baixo até o final. Aqui eu vou fazer um trabalho de ponto baixo vai e vem. Eu vou manter 10 pontos baixos em todas as carreiras enquanto faço a minha base. No final de todas as carreiras, a gente faz uma correntinha antes de virar o trabalho. E essa correntinha a gente sempre pula quando inicia a carreira seguinte. Eu vou fazer ao todo 24 carreiras. Terminei 24 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Até o momento, 23 centímetros por 10. Vamos agora fazer um trabalho ao redor da peça, correntinha, e aqui eu vou ter a mesma quantidade de pontos que eu tive de carreiras. Então, se eu fiz 24 carreiras, eu vou ter 24 pontos, é um ponto por carreira. Primeiramente, observe essas laçadas que estão bem para fora, elas são bem sobressalentes. Vamos fazer pontos aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Entre essas carreiras, eu tenho essa laçada aqui. Se eu levantar a minha peça, eu vejo que eu tenho uma laçada para trás. Eu vou na laçada de trás. E a primeira é bem aqui, ó, nessa última carreira que nós fizemos, aqui atrás do ponto baixo. Então, eu tinha contado 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e o 24 vai ser bem aqui. 24 pontos baixos. Não esquece a correntinha.
Terminei os 24 pontos. Vamos fazer uma correntinha e agora trabalhar aqui 10 pontos baixos, pegando o ponto normalmente. Completei os 10 pontos, correntinha, desse lado de cá, também 24 pontos. Observa, da mesma forma, observe essas laçadas mais para fora, que nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Entre elas eu tenho essa, se eu levantar eu tenho essa aqui atrás, eu vou na de trás. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Podemos aproveitar para ir escondendo esse fio aqui. Completei os 24 pontos, correntinha, e agora para finalizar, 10 pontos baixos aqui, começando do primeiro. Base pronta, 24 centímetros e meio por 12. Agora nós vamos começar a subir, então vamos fazer um fechamento para subir direto. Vou entrar com a minha agulha de trás para frente no primeiro ponto baixo que eu fiz de contorno, ou seja, aqui está o último ponto que eu fiz, aqui está a correntinha que eu fiz para iniciar o contorno, esse foi o primeiro ponto baixo, vou entrar aqui. Só que de trás para frente, assim. Essa laçada vem para a agulha para trazer para trás, assim. Eu vou pegar só uma laçada, eu trouxe essa laçada aqui para trás e eu vou passar a minha agulha entre ela, deixando uma amostra, assim. Tudo bem? E eu vou puxar o fio do novelo para diminuir, né, que tá muito grande. Volto com a minha laçada aqui para a agulha e puxo mais um pouquinho para ficar mais justinho. Já está bom. Laço o fio do novelo, trago, dou altura e faço o primeiro ponto baixo da minha primeira carreira de subida. E continuo. Venho para o ponto seguinte na laçada de trás para fazer o ponto baixo. Primeira carreira, pontos baixos mais soltos, ok? Eu vou dar a volta completa fazendo ponto baixo, e ao todo são 72 pontos baixos. Dei a volta completa com 72 pontos baixos, a gente pode arrumar a peça. A minha bolsa vai subir assim. Vamos fazer o fechamento, que vamos utilizar até terminar de subir a bolsa. Minha agulha vem de trás para frente na cabecinha do primeiro ponto. Essa laçada eu trago aqui para a agulha e puxo para trás. Vou trabalhar pontos baixos centrados, então eu entro no centro do ponto baixo, que está embaixo da laçada que eu trouxe para trás. A laçada é essa, o ponto baixo é esse. Eu entro no centro dele, volto e vou diminuir essa laçada puxando o fio. Diminuir, agora eu laço o fio, trago para frente, dou a altura da segunda carreira e fecho o primeiro ponto baixo centrado da segunda carreira. Venho no ponto seguinte e faço um ponto baixo centrado.
No próximo, ponto baixo, centrado. E o trabalho vai seguir desse jeito. São 72 pontos baixos centrados em todas as carreiras. O fechamento vai ser exatamente como esse que fiz e mostrei para você. E eu vou subir até chegar na minha 16ª carreira. Completei 16 carreiras de ponto baixo centrado. Podemos cortar o fio, puxar tudo e agora eu vou arrematar. Entro com a agulha debaixo do primeiro ponto baixo da carreira e volto para dentro do último. Arrematei sem me preocupar muito com esconder o arremate, porque eu vou forrar a minha peça. Agora eu vou tirar as medidas da minha peça para saber o tamanho do tecido que eu preciso cortar. Primeiro eu vou medir aqui dentro. Escolhe um ponto aleatório para você começar a medir. Eu vou medir, ó, aqui no marcador. E aí eu vou dar a volta certinho, assim, ó, bem certinho, tá? Cuidado para não ficar assim esticado, vem bem certinho assim, ó. A minha, 67,5. Vou considerar 67, ok? E vou acrescentar mais 2 centímetros, 69. E vou medir também a frente da minha peça e metade do meu fundo. Então, essa parte aqui até metade do fundo. 20,5, né, seria o fundo. Eu vou considerar 20, tá? 20 mais 2, 22. Então, 22 por 69, que foi a medida interna mais 2 centímetros, é o tamanho do tecido que eu vou cortar, que na verdade eu já cortei, né? Vou pegar ele aqui. Eu já preparei o meu forro, mas eu vou orientar você sobre como fazer o seu. A primeira coisa é cortar o tecido nas medidas que tiramos. Eu cortei 22 por 69. 69. Bem grande, né? Aí eu vou dobrar ao meio. Você pode passar o seu tecido se quiser para tirar a marcação de dobra, né? Igual essa daqui, ó. E agora a gente precisa costurar. Vamos costurar dois lados, porque como eu dobrei ao meio, esse aqui já tá junto, né? Eu preciso costurar embaixo e do lado. Vai ficar uma parte aberta porque é a abertura da bolsa. Tudo bem? Eu vou costurar aqui e aqui. Você pode costurar como desejar, na máquina ou na mão. Eu vou fazer uma costura rápida na mão. A costura do meu forro eu fiz na mão mesmo. Essa daqui, ó. Eu fiz na mão. Ela todinha. Usei a linha Zita para fazer essa costura. Bem rentezinha, tá vendo? E essa costura a gente faz do avesso. Então, aqui eu vou costurar aqui e aqui. Vou dobrar aqui, ó, para costurar assim.
Olha só a parte de dentro como que vai ficar, costuradinho. Ok? Terminei de costurar todo esse lado. Repara que eu fiz pontos bem espaçados aqui e aqui eu fiz mais justinhos, tá vendo? Eu recomendo sempre os pontos mais justinhos. Eu fiz mais rápido, né? Então eu fiz maiorzinho só mesmo para finalizar, mas eu recomendo sempre pontos mais justinhos quando a gente costura à mão. Aqui eu vou precisar encerrar para costurar aqui porque acabou a minha linha. Terminei de costurar e agora a gente vai colocar o forro lá na bolsa. Essa parte aqui de dentro é a parte que tem a estampa, tá? Se o seu tecido for tipo esse daqui. Lembra que a gente costurou do lado do avesso. Então, você vem alinhando a altura aqui, ó. Ok? Quando você terminar de arrumar a altura certinha, no meio certinho, o meio aqui certinho, é interessante você marcar aqui, ó, saber exatamente onde vai ser a altura que você vai fazer essa dobra, justamente para não precisar fazer isso aqui de novo. Agora, a gente vai fazer o canto aqui, ó. Então, você vai pegar sua peça, sua bolsa, e vai medir a base. A base certinho. A gente já sabe, né? Ficou com 10 centímetros, ó. 10 centímetros. E aí, é o seguinte. A gente vai pegar uma das quinas e abrir assim, ó. Aqui tá o tecido, né? Vou pegar uma quina e vou abrir assim. Assim, ó. Tá vendo? Assim. Vou marcar os 10 centímetros da base. 10 centímetros. Ó, 10 centímetros. E vou riscar aqui, porque eu vou costurar aqui em cima.
E vamos costurar na mão ou na máquina, né, nessa em cima da linha que a gente marcou. Terminei de costurar. Olha, costurei aqui e costurei aqui. Agora a gente pode cortar esse excesso. E pronto, nosso forro ficou prontíssimo para ser colocado na nossa bolsa desse jeitinho aqui que tá marcado ainda, né? Olha só, fica com a quininha direitinho, tá vendo? Por isso que a gente fez esse acabamento final. Agora eu vou costurar o forro, mas eu vou costurar o outro, tá? Vou costurar esse aqui, porque esse aqui é de florzinha, né? Eu achei mais bonitinho. Só que eu não tinha mais desse tecido, por isso que eu fiz na aula com esse daqui. Então, a gente posiciona, centralizando direitinho. Eu vou posicionar embaixo desse gominho, tá vendo? Posicionei o tecido direitinho, coloquei 4 alfinetes, você pode colocar mais se quiser, tá? Agora a gente vai costurar. Vou costurar também com a linha Zita, a mesma linha, essa daqui é 100% poliamida. Vou começar aqui em uma das laterais. Eu vou entrar com a minha agulha aqui atrás, primeiro, assim, ó. Só para prender aqui, né? Embaixo. Como eu falei, eu vou costurar na altura desse gominho aqui. Eu vou trazer meu fio mais para cá, para depois do alfinete, para prender aqui atrás, para a gente poder começar. Ó, vou pegar esse tecido só para exemplificar. O nosso tecido aqui tá dobrado assim, não tá? Ele tá dobrado assim. No tecido, a minha agulha sempre vai entrar aqui no topo da dobrinha, caminhar um pouquinho aqui dentro, aqui embaixo, aqui no meio, né? E sair. Assim, ó. No tecido, esse é o caminho que a agulha vai fazer. Ok? A minha linha tá saindo aqui, eu vou entrar nessa direção que a minha linha tá saindo, aqui no tecido, daquele jeito que eu mostrei. Eu entro no topo, caminho um pouquinho, até o primeiro gominho que eu vejo, que é esse daqui. E aí eu saio com a minha agulha na direção desse gominho, ó, tô saindo com a agulha bem aqui na direção do gominho e eu entro no crochê. Eu passo no crochê, ó. Repara que eu passei bem aqui embaixo? Tá vendo? Então eu passei, ó, primeiro passei no tecido e depois eu passei aqui debaixo do gominho. E aí eu puxo tudo. Minha agulha tá saindo aqui do crochê, eu vou entrar nessa direção, aqui no topo da dobra, vou caminhar aqui dentro para sair mais à frente. Depois que eu sair, eu tenho que passar embaixo desse gominho. Debaixo do gominho seguinte, que é o próximo ponto. Olha como é que a costura fica imperceptível. Tô saindo aqui, entro na dobrinha, caminho até o próximo gominho, que é o próximo ponto, e pego aqui, ó, passo aqui debaixo desse gominho, no crochê.
Eu estou chegando aqui, ó, onde eu comecei, que foi onde estava esse alfinetinho aqui, quase acabando, fazendo aqui os últimos pontos. Então, quando eu chegar aqui, a gente faz mais uns, né? Caminhando aqui à frente, vou tirar o alfinete. E vou fazer só mais um. Aqui eu vou levar o fio pra frente, porque eu vou finalizar aqui na frente, tá? Abrir aqui o ponto, vou fazer a finalização aqui nesse pontinho. E agora eu vou levar de volta lá pra dentro. E aqui eu vou cortar bem rente. E pronto! Nosso forro tá colocado. Fica uma gracinha, né? A gente já pode dar continuidade à nossa bolsa. A minha bolsa vai fechar assim, ó. Então, a primeira coisa é fazer isso aqui. Aqui eu vou marcar 12 pontos. Então, assim que eu dobrei certinho, tem que estar certinho, tá? Presta bem atenção para estar certinho. Eu separei 12 pontos. Então, eu vim aqui meio que de olho mesmo, ó. Batendo um ponto desse lado com um desse lado. Esses daqui, ó. Eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Marquei 12 pontos da minha lateral. E tá certinho, ó. Bem na lateral. Do ponto seguinte desse marcador, você vai contar 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. No ponto do lado, marcador. Agora conta 12 desse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, certinho. E aqui você tem que ter, do ponto do lado do marcador até o ponto antes do próximo marcador, você também tem que ter 24 pontos. Marcador tá aqui, você vai voltar 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Entrou no centro. Laça o fio, deixando um pouquinho, né, para arrematar. E faz o primeiro ponto baixo centrado da primeira alça. São 4, né? Fiz 1, 2, 3 e 4. Já vem arrematando, tá? Esse fiozinho aqui. Fiz 4 pontos baixos centrados, seguindo, né, os pontos aqui. Agora eu vou fazer um ponto no marcador. Onde está o marcador, eu vou tirar. Eu vou fazer um ponto baixo centrado aqui. E o próximo ponto baixo centrado é ali no outro marcador. Se você tiver dúvida, é nesse ponto aqui, ó. Mas se você tiver dúvida, você conta. Você vai pular 10 pontos baixos centrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou vir aqui. Ok?
Fecha aqui direito, puxa para ficar apertadinho. E agora faz mais 4. Agora eu vou fazer um ponto baixo aqui no meio. Aqui, ó. Bem no meio. Vou entrar numa laçadinha aqui no meio para fazer um ponto baixo. No total, temos 11 pontos. Os 4, depois 1, 5. Depois 1, 6. Depois 4, 10 e esse do meio, 11. 11 é a quantidade de pontos que a gente vai ficar trabalhando, só que vai ser em espiral, então a gente nem vai contar exatamente, né? Mas serão 11 pontos, tá? Porque daqui, se você fechar, eu já encontrei o primeiro e eu já vou emendar, ok? Eu já venho no centro do primeiro ponto. E aí você deixa aqui agora em formato redondinho, ó. Seguindo aqui, ponto baixo centrado agora em espiral, sem encerrar, apenas seguindo. Ó, o último ponto é aquele que a gente fez aqui no meio, entra no centro dele para fazer agora o centrado. Dei mais uma volta, olha como é que vai ficando aqui. E agora é só seguir crochetando em espiral até completar 18 carreiras. Subi 18 carreiras de ponto baixo centrado, essa aqui foi a primeira, né? E vim subindo, terminei. Nós colocamos o marcador aqui, ó. Seguindo aqui, esse é o primeiro ponto, aqui foi o último ponto da 18ª carreira. Aqui agora, a gente pode cortar o fio, puxa tudo e vamos arrematar em cima do primeiro ponto, tá? Esse daqui. Eu vou vir no segundo ponto da carreira, pulando esse. E volto para dentro do último ponto, trazendo o fio para dentro, para poder esconder ele aqui dentro e queimar a pontinha. Aqui está o marcador, você vai contar 4 pontos baixos centrados para trás. 1, 2, 3 e 4. Laço o fio, deixando um pouco para arrematar. E segue fazendo mais 3. No ponto seguinte, onde está o marcador, eu faço mais um. Agora é aqui, vou contar 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou nesse daqui, que está bem embaixo do marcador. Faço mais 4 e um aqui no meio. Onze pontos no total. Agora eu começo a trabalhar em espiral. Venho no primeiro ponto baixo centrado que eu fiz, faço um ponto baixo em cima, vou colocar o marcador nele, igual fiz ali do outro lado, né? E vou continuar crochetando em espiral até subir 18 carreiras. Terminei de subir as 18 carreiras desse lado. Deixa um pouquinho de fio, uns 30 centímetros, corta e puxa tudo. Aqui a gente vai fazer uma costura assim, tá? Entra em um, sai no outro. Você vai alinhar direitinho para os pontos corresponderem, vendo? Ponto com ponto
E aí, para ficar mais fácil de você ver, eu vou trazer esse fio mais para cá. Eu vou vir mais ou menos aqui para cima para ficar mais fácil de mostrar. Alinhou direitinho, ponto com ponto, a gente vai de um em um. Entro aqui na direção do ponto, eu tô saindo aqui com a linha, eu entro aqui na direção. E sigo entrando de um em um, só para fazer uma costura simples e unir as minhas alças. Esse fio aqui, eu vou arrematar. Arrematei, costurei um botão imantado e coloquei esse pingentinho, que na verdade é um puxador. Ele vem com uma argolinha aqui na ponta, que é tipo de chaveiro, então prendi aqui atrás do fio com a ajuda de alicate. Só um detalhezinho, nem precisa disso. O que precisa mesmo na bolsa é um botão, né? Porque é interessante manter ela fechadinha desse jeito. E pronto, eu gostei bastante do resultado e eu espero que você também tenha gostado de mais um vídeo que eu trouxe aqui no canal. Se você gostou dessa bolsa de crochê, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. A gente se vê no próximo vídeo, tudo bem? Beijo, tchau!